Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa de AZ. Eu sou Rogério Calazans, tenho imenso prazer de estar com vocês aqui na TV10 e também pelas redes sociais. Você pode acompanhar o nosso programa na minha página do Facebook, Rogério Calazans Oficial, pelo Instagram, Rogério Calazans e também pelo canal do YouTube Rogério Calazans. Você vai lá, você curte, você compartilha as nossas páginas e também pode deixar o seu recadinho, a sua sugestão de pauta para nós. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como estão as suas finanças? Como está a sua vida agora nesse período quase pós-pandemia? As coisas estão melhorando, temos visto os índices dessa doença terrível, desse Covid, diminuindo, o índice de morte, graças a Deus, creio que o momento de pós-pandemia está chegando, mas como está a sua vida? Como estão suas finanças? Você está endividado? Você tem dívidas bancárias? Você tem dívidas com cartão de crédito que tem o custo total anual de até 354%. Olha que coisa absurda, isso se torna impagável. Como está a organização da sua vida financeira? É sobre isso que eu quero dizer. Os estudos mostram que um bom percentual das famílias brasileiras estão endividadas. Isso tanto é decorrente do período de pandemia, que de fato trouxe dificuldades adicionais, mas também é decorrente dos últimos anos da política pública brasileira, porque nós passamos muitos anos, durante os governos esquerdistas no Brasil, com as famílias aumentando a sua capacidade de consumo, o que aparentemente era muito bom e de fato, momentaneamente, era muito bom. Mas o grande problema é que nós não tivemos um enriquecimento proporcional do Brasil e das famílias ao crescimento do consumo. De modo que o crescimento do consumo de boa parte das famílias, especialmente a classe média mais baixa, aconteceu ao custo de empréstimos, não foi ao custo de aumento da sua renda. O acesso ao crédito ficou mais fácil. As pessoas passaram a conseguir consumir a partir do crédito consignado, por exemplo. O crédito consignado tornou-se, nos últimos anos, um produto muito fácil, acessível, com muita facilidade por parte das pessoas. O resultado foi que boa parte das famílias brasileiras se tornaram super endividadas, ficaram dependentes de parcelas que cada vez mais cresciam. As pessoas faziam empréstimo, contratavam uma parcela que inicialmente era pequena e depois tinha algum problema e quando tinha esse problema recorriam a um novo empréstimo e a somatória dessas parcelas acabaram comprometendo boa parte da aposentadoria, boa parte dos salários dos servidores públicos, acabaram comprometendo boa parte da renda. Então, a partir do ano de 2020, com a pandemia, essa situação acabou piorando. Eu já comentei aqui no nosso programa que nós chegamos a ter no Congresso Nacional proposta de lei aprovada no Senado Federal para reduzir a taxa de juros do cartão de crédito e também do cheque especial para 30% ao ano, pelo menos durante o período da pandemia. 30% ao ano é muito alto ainda, mas ainda assim é muito melhor do que os 354% que são praticados nesse momento. Acontece que esse projeto de lei nunca foi aprovado. O Senado aprovou, mas a Câmara dos Deputados não aprovou. Então, infelizmente, nós não temos essa proteção, o que fez com que o número de famílias super endividadas no Brasil ficasse cada vez maior. Muitas são as famílias que estão com dívidas que têm impossibilitado a continuidade normal das suas vidas. E por conta disso, uma boa iniciativa foi a aprovação da Lei 14181 de 2021, 14181 de 2021, uma lei que altera o Código de Defesa do Consumidor e que ficou conhecida como Lei do Superendividamento. Eu quero informar a você sobre essa lei porque ela é bastante importante e é uma pena que boa parte dos veículos de comunicação tem dedicado o seu tempo a criar mais instabilidade política no Brasil e muito pouco a informar a população sobre direitos e direitos essenciais. As primeiras alterações trazidas pela Lei 14.181 de 2021 já começam no início do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor estabelece os princípios básicos que regem a vida dos consumidores no Brasil. E essa lei
fez colocar no CDC que entre os demais princípios também está o direito à proteção ao mínimo existencial necessário para as famílias. Isso significa que toda família tem direito a ter a sua renda dentro do mínimo necessário, protegida contra qualquer tipo de abuso, de pagamento, de crédito abusivo. Então, mesmo uma família que tenha, por exemplo, contraído empréstimo em bancos, que tenha contraído dívidas em cartão de crédito, que tenha contraído dívidas que não podem ser pagas e que às vezes o valor da dívida, se não é maior, às vezes consome 100% do ganho daquela família, o Código de Defesa do Consumidor, a partir dessa legislação, estabeleceu como princípio básico direito ao mínimo existencial possível, ou seja, o pagamento das dívidas não pode comprometer o que é o mínimo necessário para a sobrevivência daquela família. E isso muda de família para família, isso muda de situação para situação, de cidade para cidade. Uma família que tem apenas um filho, ela depende de um mínimo X, uma família que tenha 2 ou 3 filhos depende de um mínimo Y. Mas o fato é que a somatória dos débitos, as dívidas tidas por essa família, não podem comprometer o mínimo necessário para que essa família sobreviva, para que essa família sobreviva com dignidade, com capacidade de alimentação dos pais e dos filhos e também capacidade para pagamento das suas necessidades básicas, como aluguel, como água, como luz. Então, só o fato de ter sido colocada essa premissa no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, isso significa, por exemplo, que uma pessoa que tenha dívidas com o banco e que receba dinheiro por meio do banco, o banco ele não pode fazer a autoexecução. O banco vai lá e retira por conta própria todo o dinheiro que está na conta daquele cidadão para pagamento do débito. Tem uma parcela do empréstimo, parcela de R$3.000, a pessoa ganhou 3 mil, por exemplo, o banco vai lá e tira todos os 3 mil, deixa a pessoa sem absolutamente nada e diz que o problema é dela porque ela contratou aquela parcela com débito na conta dela. Não pode acontecer, quero dizer para você. Se você está tendo problemas de superendividamento, é muito importante que você saiba que o Código de Defesa do Consumidor, a partir desse ano de 2021, passou a estabelecer como direito básico, como premissa básica, o mínimo existencial. As dívidas não podem comprometer a capacidade das pessoas sobreviverem. Isso significa que as pessoas podem, então, simplesmente deixar de pagar as suas dívidas? Não, é claro que não. Mas significa que quando as dívidas se tornam maior do que a capacidade das pessoas de pagarem, elas precisam fazer a repactuação e têm o direito de fazer a repactuação. Obviamente, o Código foi muito cauteloso ao ter excluído desse direito as dívidas que são contraídas de forma dolosa. O que são dívidas contraídas de forma dolosa? São dívidas em que as pessoas elas fazem contratos, elas adquirem já com o intuito de não pagar. As pessoas já sabem que não podem pagar e vão lá e muitas vezes, inclusive, falsificam comprovante de renda, documentos declaratórios de rendimentos, já com a intenção de não pagar aquelas dívidas. As dívidas que foram adquiridas de forma dolosa, com a intenção de não pagar, elas não estão protegidas pelo mínimo existencial. O que a legislação está protegendo, aliás, aqui é aquela situação em que as famílias elas fazem o endividamento porque no momento do endividamento elas podem arcar com aquele custo, mas depois, em razão de circunstâncias adversas, acabam se comprometendo, acabam perdendo, aliás, a capacidade de pagamento, e essa perca da capacidade de pagamento pela nova legislação não pode colocar em risco o mínimo necessário para a sua existência. Portanto, se você está tendo problemas, por exemplo, com o banco está consumindo todo o seu dinheiro, tudo que você ganha, o banco está retendo em parcelas, você precisa tomar as providências urgente, porque a lei agora te assegura que o mínimo necessário para você pagar o aluguel, para você pagar a conta de água, a conta de luz, para você comprar comida para sua casa, tem que ser resguardado do pagamento das dívidas. Eu vou continuar falando sobre isso no próximo programa, então você fique aqui que eu continuo falando sobre a lei do superendividamento. Um grande abraço para você e nos vemos no próximo programa.